Fala, lenda! Eu me chamo Zé Bonner e estamos mais uma vez aqui dando continuidade às análises de músicas, né, galera? Hoje nós falaremos da música Soldados, a nona música do primeiro álbum da Legião Urbana. Bem, a música Soldados estaria ali falando sobre a crueldade da guerra e também revela um segredo da vida do Renato Russo. Bora lá pra música? Então, galera, já te convido a ficar até o final para você descobrir comigo qual é o segredo que Renato Russo estaria revelando na música Soldados. Em primeiro lugar, a gente vai começar pelo título da música. Ele fala Soldados, no plural. Então a ideia, basicamente, é que a música estaria ali narrando uma situação entre dois soldados que estariam ali, né, meio que se ajudando, estariam muito próximos. É importante lembrarmos também que a patente de soldado é a mais baixa, é basicamente o início, né, de qualquer um que tenta ingressar nas Forças Armadas. Você começa por soldados. Por que isso é importante? Porque a música vai trabalhar com a ideia dos dominantes e dos dominados, né, mostrando de que maneira que os soldados acabam sendo o front, né, ou seja, os principais, né, a irem à frente no campo de batalha, e de que maneira que eles acabam tendo as suas vontades completamente oprimidas. A música vai começar assim, ó. Nossas meninas estão longe daqui, não temos com quem chorar e nem para onde ir. Se lembra quando era só brincadeira, fingir ser soldado a tarde inteira? A música começa, na verdade, falando que eles estão longe das suas meninas, possivelmente das suas namoradas, né? É a primeira vez que a música vai trabalhar com essa frase, ela repete depois, mas está mostrando que eles estão sozinhos e que são dois homens. Isso fica bem claro nessa primeira parte. A segunda parte ele vai aí, né, estabelecer uma lógica de oposição entre uma infância, né, completamente ali feliz, onde as crianças brincavam de fazer a guerra, e a crueldade da guerra. Então a gente mostra como que esses soldados estão desesperados, né? Isso é, na verdade, uma lógica muito interessante que Renato Russo traz nessa música, de desconstruir a ideia do soldado. Normalmente esse soldado que é visto como o herói nacional, nessa música mostra ele sentindo medo, ele completamente acuado ali, desesperado com o seu amigo. A música segue assim: mas agora a coragem que temos no coração parece medo da morte, mas não era então. Tenho medo de lhe dizer o que eu quero tanto. Tenho medo e eu sei por quê. Estamos esperando. A ideia daí, né, ele vai falar que a morte dentro da guerra, ela não respeita mais o ciclo da vida. Ela é sim uma fatalidade, ou seja, a morte vai ser antecipada dentro de um ciclo natural. Então ele vai, né, tratar a guerra como uma desgraça. E ele segue assim: tenho medo de lhe dizer o que eu quero tanto. Tenho medo e eu sei por quê. Estamos esperando. Nessa parte começaria uma revelação do Renato Russo. A ideia de você nem ao menos saber com quem você está lutando, né? E é muito importante. Tem uma grande frase que diz: com quem eu vou lutar? E a outra pessoa diz: isso importa? E a primeira pessoa responde, né? Importa mais do que com quem é a guerra, né? É muito importante você saber quais são as pessoas que estão ao seu lado. E aí o Renato Russo, ele entra em duas perguntas que ele fica repetindo. Quem é o inimigo? Quem é você? Quem é o inimigo? Quem é você? Como eu falei, existe aí uma revelação. E essa revelação seria a homossexualidade do Renato Russo. A hora que ele fala, quem é o inimigo, quem é você, ele está falando de uma sociedade, né, que acaba perseguindo os homossexuais. Então, ele tem medo de dizer a ele o que ele quer, porque pode ser que essa pessoa não seja amigo, e sim seja o seu inimigo. Ou seja, não entenderia que o Renato Russo está gostando dele, está sentindo uma atração ali por ele, e poderia até mesmo agredir o Renato Russo. Ele segue:
nós defendemos tanto sem saber por que lutar. A ideia é, galera, por que o homossexual ele tem que travar uma luta com a sociedade? Por que existe o preconceito? Por que existe a perseguição, né? Por que a nossa sociedade acaba estabelecendo tantos padrões, né, moralistas assim? Ele está dizendo isso, por que lutar? E aí ele segue. Nossas meninas estão longe daqui e de repente eu vi você cair. Não sei amar o que eu senti, não sei dizer que vi você ali. Essa hora ficou claro. Ele acaba vendo no outro ele mesmo, né? A ideia do mesmo gênero, isso fica claro. As nossas meninas estão longe daqui e de repente eu vi você cair. Não sei amar o que eu senti, não sei dizer que vi você ali, tá? Revelando completamente o encantamento que ele está tendo com esse outro soldado. Uma ideia de revelação. E aí ele segue. Quem vai saber o que você sentiu? Quem vai saber o que você pensou? Quem vai dizer agora o que eu não fiz? Como explicar para você o que eu quis? Sensacional, né? E nessa parte aí fica muito legal que ele não sabe o que a outra pessoa está pensando. Se a pessoa está sentindo a mesma coisa que ele, está sentindo a mesma atração que ele estaria sentindo. E ele termina de forma espetacular assim. Somos soldados pedindo esmola. Nitidamente, né? Eles estão com muito medo da morte. E pedir esmola, galera, eles estão clamando pela vida. Ou ao mesmo tempo, a ideia de pedir esmola, de pedir um pouco de carinho, um pouco de afeto. Já que estariam ali os dois, por que não eles trocarem algum tipo de carinho naquela situação ali? Então pedindo esmola, pedindo tão pouco, né? Pedindo basicamente para não estar ali. E aí, como eu falei lá no início da música, isso revela mais uma vez a ideia do dominador e do dominado, né? Ou seja, o soldado ele não tem opção, ele é o mandado, ele é o que recebe as ordens, não, e não o que dá a ordem. E ele termina, a gente não queria lutar, a gente não queria lutar, e ele repete isso 4 vezes, né? A ideia de não fazer a guerra. Renato Russo, no álbum 6, ele volta a falar da guerra, né, na música que se chama O Senhor da Canção da Guerra, onde ele mostra mais uma vez a sua crítica ferrenha às guerras, aos conflitos, etc. E nesse caso ele poderia estar falando também sobre a guerra que o homossexual tem que travar, né, contra a sociedade, infelizmente. Esperamos que as coisas melhorem e por enquanto, né, seguimos aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se estão gostando, peço que vocês se inscrevam, compartilhem, curtam esse vídeo, tá, galera? E até o próximo vídeo. Força sempre!